E isso tem essencialmente a ver com a burocracia. E a burocracia tem uma história. E a história é esta, ok? Em 1665, portanto século XVII, o rei Luís XIV de França nomeou Jean-Baptiste Colbert o controlador-geral das finanças, ok? Colbert reorganizou o comércio e a indústria e perseguiu os funcionários corruptos. Até aqui, nada de errado, penso eu. Para garantir a atuação justa do governo, exigiu que os funcionários atuassem de acordo com um conjunto de regras que deviam ser aplicadas de forma igual para todos. Em 1751, Jean-Claude Gournet tornou-se o administrador do comércio de França. E, indignado com as resoluções de Colbert, que considerava impeditivas da atividade de negócio, criou a designação bureaucratie, governo a partir da secretária, para descrever a criação e aplicação de regras por pessoas que não conhecem nem se importam com as consequências das suas ações. Ora bem, o que é que isto tem a ver com a nossa teoria? Tem essencialmente a ver que no século XVII já muitas pessoas, de alguma forma, começaram a sentir o peso de algumas implicações nem tão positivas como isso de uma teoria que foi essencialmente desenvolvida por um senhor chamado Max Weber, ok? Mais uma vez, se repararem nas datas, estamos a falar de 3 autores nas teorias clássicas que basicamente partilharam o mesmo tempo, ainda que não necessariamente o mesmo espaço. Nós tínhamos um engenheiro americano, tivemos um francês e agora temos um sociólogo alemão, ok? E este senhor é responsável, eventualmente, por algumas das situações de pior funcionamento que vocês já passaram quando tiveram que pedir um papel ao Estado, por exemplo, mas não necessariamente, ok? A ideia central deste senhor era que a administração, ou seja, a gestão, e a gestão burocrática seria um modelo de funcionamento das organizações modernas, modernas em 1864 e 1920, ok? Início, fins do século XIX, princípios do século XX. E então aqui a ideia é que a forma como as organizações se constroem e a forma como as organizações são geridas através, essencialmente, de uma expressão da ordem social e económica que ele designou como, de alguma forma, a questão da burocracia, da administração burocrática. E a administração burocrática, para nós entendermos bem este conceito, convém ter a noção que ela, mais uma vez, está, sobretudo como Taylor, que acreditava na bondade do método científico, lembram-se? A ideia é gerir, e neste caso exercer o controle, ou seja, uma parte dele, com base no conhecimento. E base no conhecimento é ciência, ok? Portanto, mais uma vez, temos aqui uma ideia comum a estas pessoas, que são os pais, digamos assim, da gestão, em que fazem da gestão aquilo que ela hoje é uma ciência social, mas uma ciência. É preciso estudar, observar, controlar variáveis para ver o que é que acontece. E então, esta administração burocrática, segundo Max Weber, implica o exercício do controle com base no conhecimento. Ou seja, vemos aqui que este senhor, aquelas 4 dimensões, 5 segundo Fayol, do planeamento, da direção, da organização, da coordenação e do controle, obviamente, Weber está-se a centrar muito na questão do controle, associada, como é óbvio, a uma questão da autoridade. Ninguém pode exercer controle se não tiver autoridade para isso. E a autoridade implica a obtenção de um determinado tipo de poder que permita a essa pessoa exercer essa autoridade e fazer esse controle, ok? Aqui, essencialmente, tal como no exemplo inicial que nós demos de Colbert, estamos aqui a aplicar regras. A grande característica, não é única, mas a grande característica é aquela com que a gente mais se debate, normalmente de uma forma um bocadinho negativa, é que essencialmente este conjunto de regras, esta necessidade de regular tanto a vida organizacional, ok?
Mas como ele é sociólogo, ele não estudou necessariamente só as organizações. Ou seja, o que ele aplicou foi uma série de conceitos, enfim, nós não vamos falar aqui todos, vamos só tentar, enfim, perceber aqueles que são mais importantes para perceber o que é que acontece nas organizações, e ele fala essencialmente daquilo que ele chama ação social, ok? E já vamos ver como é que isto entra na administração das empresas, na gestão das empresas. A ação social é um comportamento, ok? E é social que, quando de alguma forma, quem o faz lhe dá um sentido por referência a um grupo de indivíduos, ok? Ou seja, o que Max Weber diz de alguma forma é que quando nós agimos, estamos de alguma forma a agir em sociedade e estamos a agir de acordo, mais ou menos, com aquilo que é comum, que é normal dentro do grupo ou sociedade onde nós estamos, ok? Portanto, o nosso comportamento é basicamente social, porque quando nós fazemos uma ação, ou não, estamos essencialmente, entre aspas, pensar no que é que os outros diriam, se isto é correto, se não é correto, porque é correto, porque é que não é correto, e nesse pensamento, de alguma forma, estamos a agir socialmente. Ok? Onde é que isto vai dar em termos das organizações? Weber diz que estas ações sociais são de vários tipos, ou seja, a parte social, a parte que eu tenho algum cuidado em exibir determinado tipo de comportamento, tem a ver com o facto de eu me comportar conforme a sociedade acha que é racional face a um determinado objetivo que eu tenho. Ou seja, socialmente eu tenho uma ação, eu tenho um comportamento quando pretendo atingir um objetivo qualquer, ok? Então eu deverei ter um comportamento social para atingir um determinado fim em determinadas situações. Por outro lado, existem grupos ou situações em que eu muitas vezes comporto-me face a valores que a sociedade de alguma forma me transmitiu, ok? Portanto, eu vou agir, vou me comportar de uma forma racional, pensada, mas cujo critério não são necessariamente só os objetivos, mas também valores que a sociedade me transmite. O que está certo, o que está errado, ok? Outra forma, outro tipo de ação social é quando eu me comporto face aos outros, face à sociedade, de uma forma afetiva, onde a emoção, de alguma forma, está presente. Gosto, não gosto, ok? E, finalmente, eu posso agir socialmente de acordo com as tradições. Eu confesso que tenho alguma dificuldade, do ponto de vista sociológico, de alguma forma entender bem, ou pelo menos na prática, distinguir bem esta questão da tradição e dos valores. Muitas vezes as tradições eventualmente são baseadas nos valores, mas aqui a tradição essencialmente implica ritos, rituais, formas de comportamento que são habituais em determinado tipo de situações, que eventualmente, obviamente, poderão ter sido baseadas em valores anteriormente. Faz sentido o que eu estou a dizer até aqui? Eu já vou às organizações, ok? Sim. Assim, a olho, nas organizações, ou seja, saio da sociedade em geral e vou para dentro das organizações de trabalho, qual será o tipo de ação social que deve existir? Relacional face a fins, face a valores, a uma ação social afetiva ou uma ação tradicional? O que é que vocês acham? Assim a olho. Digam-me coisas. Eu penso afins e também tem que ter valores, porque a empresa tem que ter a sua missão, que é os fins, e os valores com que se rege. Ok, mas segundo Weber ainda não existia a missão da organização. É um conceito muito, que aparece muito depois, a missão organizacional. Okay? No sentido em que entendemos hoje. Ok? Os fins, sim. Nenhuma destas, e hoje a gente pode entender isso, nenhuma destas ações sociais necessariamente é, de alguma forma, excluída. Ok? O que é que ele diz?
Efetivamente, e já vamos à frente, efetivamente, na organização, a ação social deve ser efetivamente face a fins, ok? Mas dentro da sociedade, e continuando ainda um bocadinho na sociologia, o que vai acontecer aqui é que em termos sociais, ainda não estamos na organização, ok? Em termos sociais, o que vai acontecer é que sistematicamente o tipo de ação que nós usamos dentro de um grupo ou mais afins, ou mais afetivos, ou mais racional face a valores, ou mais por tradição, vai de alguma forma ser repetido, ser rotineiro num conjunto de determinadas pessoas. E à medida que essas pessoas vão se dando e vão se comportando em sociedade, começam a existir sociedades que de alguma forma vão agir mais face a fins, agir mais face a valores, agir mais face a tradições ou agir de uma forma mais afetiva, sendo que nenhuma necessariamente excluiu uma das outras, mas já há, digamos assim, uma dominância. Ok? E segundo Weber, e aqui já começa a interessar, sobretudo em termos de organizações, mas obviamente na sociedade isso é importante, implica que o tal controle que eu posso exercer, ok, vem-me de um poder que a sociedade me eventualmente me dá, ok? Estas três distinções são importantes, ok? Poder é a possibilidade de impor uma vontade, a autoridade é basicamente essa possibilidade de impor a vontade por uma instituição, não é? Por uma formalização, uma instituição, uma organização, o que seja, e a dominação, basicamente, é a ideia, a probabilidade da ordem ser obedecida, ok? Mas isto, enfim, são três distinções que importa ter, menos a dominação, que é muito específica daqui, mas poder e autoridade continua ainda hoje a ser assim definido, ok? Então, o que é que acontece? Os tipos de autoridade, ou seja, se eu tenho uma série de ações sociais, e voltando à questão do controle, que já vimos que Weber tinha essa, enfim, para ele era importante, os tipos de autoridade, a possibilidade de poder mandar fazer, não é? De exercer controle, deve ser essencialmente racional, face a fins ou valores, ok? Deve ser, ou pode ser, desculpem, tradicionais, baseada essencialmente naquilo que tradicionalmente tem sido feito, ou essencialmente carismática, perdão, carismática, que é essencialmente baseada na autoridade da pessoa, não é bem na autoridade, é no perfil da pessoa, ok? Então, mais uma vez, da mesma maneira que eu vos fiz a pergunta relativamente a que tipo de ação social seria essencialmente importante nas organizações e fizeram referência, sobretudo, à racional face a fins, qual é o tipo de autoridade que interessa dentro das organizações? Digam coisas. Racional? Exatamente, ok? Não é, atenção, estamos no início, fins do século XIX, início do século XX, ok? A ideia da organização, enquanto com regras, com o estabelecimento de controles, implica que eu tenho que ser racional face a determinado tipo de fins que a organização pode ter e, eventualmente, também alguns valores, sendo que é um conceito relativamente recente do ponto de vista da organização. Portanto, a autoridade que deve ser feita nas organizações, essencialmente, é uma autoridade que deve ser racional. Ou seja, o controle que é exercido dentro das organizações é essencialmente feito através de um tipo de autoridade racional, face a fins e, eventualmente, face a valores que a organização tem e para a qual foi criada. Faz sentido? Ok? Vocês não precisam, atenção, esta distinção não é absolutamente fundamental estes conceitos não são absolutamente fundamentais do ponto de vista da aplicação da teoria burocrática nas organizações, mas penso que faz algum sentido tentarmos perceber de onde é que vem esta ideia, ok? Então, o que é que acontece? Estabelecida a questão da autoridade, estabelecida a importância que essa autoridade e o poder de ser legitimado na burocracia, na teoria de Weber, nós temos essencialmente um conjunto de características de uma organização que deve ser gerida do ponto de vista da burocracia. Face ao que demos das últimas duas teorias, de Taylor e de Fayol, digam essencialmente
o que é, à partida, bastante novo, só assim de olhar para aquilo que aqui está. O que vos parece que, destas características que eu vos estou a apresentar, o que é que vos parece que será efetivamente mais específico da burocracia, ou pelo menos introduzido essencialmente com a questão, com a teoria de Max Weber? Aceitam sugestões. Digam coisas. Digam. Alô? Vou parar, que é para vocês me verem. Ok? Digam coisas. Digam-me lá. Das características que ali estão, relembro funções definidas pela lei, hierarquia da autoridade, avaliação e seleção dos trabalhadores, relações formais e hierarquizadas, remuneração regular, separação da propriedade, carreira regular e divisão do trabalho. O que é que vocês aqui notam que não estava tão específico ou não estava de todo nas teorias anteriores? Vou fazer chamada. Sim? Estou? Vocês estão-me a ouvir? Sim, podia pôr outra vez o slide. É que, não sei. Eu tenho uma escolha. Vocês falam comigo, deixam-me aqui sozinha. Não é? Eu tenho que fazer ameaças. Tenho que controlar. Ok? Ora bem, deixem-me só ver. Ok? Esperem só um bocadinho. Alright. Ok? Isto é o que lá estava, certo? Sim? Sim. Pronto. Então o que é que acha, neste caso, que é mais específico e ainda não tinha aparecido em lado nenhum? Aqui. Aceitam sugestões, gente. Senão vou voltar a chamar. Trabalho? Desculpa? Não, isso já existia. Já existia, certo? Separação de propriedade. O que é que será a separação da propriedade? O que é que queres dizer? Atenção, eu estou-vos a pedir um exercício de alguma imaginação, ok? Porque isto só com as etiquetas nem sempre quer dizer necessariamente a mesma coisa, mas estou mesmo a pedir, o que é que será a separação da propriedade? Deve ser tipo escrituras, onde... Não, estamos a falar dentro da organização, ok? O que é que dentro de uma gestão de uma organização implicará esta característica, este princípio de separação de propriedade? Divisão de trabalho, já chegamos à conclusão que já existia, não é? A partir do momento em que eu faço divisão de tarefas, simplificação de tarefas, e existem os gestores e os outros, isto é divisão de trabalho, certo? Faz sentido? Isto já foi, basicamente já veio das outras duas, ou seja, continua aqui. Okay? É isto a separação da propriedade. Pode ser. É que trabalha nas organizações, ok? São os trabalhadores, certo? Eu acho que pode ser, por exemplo, o administrador da empresa não se conseguir, ou seja, não poder ter que separar ele ser o administrador da empresa, Sim, ou seja, as contas, ou seja, ele não se poder apoderar do que é a empresa. É mais ou menos isso, só que é relativo aos trabalhadores. Porque o administrador, a partir desta altura, aqui basicamente era o dono, ok? Portanto, a separação da propriedade foi um conceito que nós já falamos em FAIOL, em que dizia que, de alguma forma, existia uma divisão das funções, a tal divisão de trabalho, e em que existia um bem comum à organização, ok? Este aqui vai um bocadinho mais à frente, a separação da propriedade, e aqui isto é novo, quer dizer que o facto de eu trabalhar naquela organização, com aquela cadeira, neste caso com o computador que não existia naquela altura, com aquele martelo, etc., não implica que aquilo seja meu, ok? Portanto, na organização, o facto Max Weber já, de alguma forma, tem que ter em atenção uma separação entre
no sentido daquilo que foi falado agora, ok, mas mais em termos dos trabalhadores da organização. A organização não é dos trabalhadores. A organização existe para cumprir um determinado fim. Portanto, tem que existir uma separação entre as funções do empregado, o material que ele tem, e quando ele sai é quase uma espécie de separação entre a vida profissional e a vida privada, ok? É uma coisa semelhante a isto, mas que de alguma forma fazem, acrescentam essa questão de efetivamente o bem é comum, nós estamos ali para trabalhar para a organização, mas a organização e os trabalhadores não são o mesmo e não são necessariamente donos, digamos assim, dos seus gabinetes, das suas cadeiras, do seu material. Faz sentido? Não? Faz sentido? Mais ou menos, não percebi bem. A separação da propriedade aqui implica essencialmente o facto. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, quando nós vamos trabalhar e a gente tem o gabinete, eu digo assim: eu vou para o meu gabinete, certo? Sim, sim. O gabinete é seu, Não. ok? Portanto, O ele meu faz. Sim. Exatamente. E ele faz referência a isso, ok? É a mesma coisa, por exemplo, eu não sei se já foi com vocês que falei nisso, por exemplo, que quando a gente, e eu acho que falei, que volta e meia, acho que vos dei este exemplo, que havia pessoas que se estavam a queixar que volta e meia agora nos hospitais desaparecia muito gel desinfetante. Porque basicamente quem trabalhava em alguns sítios e que tinha acesso ao gel achava que poderia, de alguma forma, pegar nesse gel e levar para abastecer a família. Certo? Eu não sei se a gente falar nisso, ou nos papéis, no papel da impressora e coisa assim do género. Lembram-se disso? Sim. O que Weber está aqui a dizer é que eu e os papéis e o gel, isto não é meu. Há aqui uma separação. Eu tenho o usufruto, certo? Mas aqui não é meu. Ok? Portanto, Max Weber faz muita distinção desse tipo de comportamentos, ok? O facto de ser o meu gabinete, o meu escritório, coisas assim desse género, não quer dizer, efetivamente não são meus, ok? Efetivamente há uma distinção, ok? Assim faz mais sentido? Sim, já percebi, obrigada. Tá bem? Agora, mais coisas, há pelo menos aí mais duas que não foram bem definidas nas teorias anteriores. Digam-me coisas. Hierarquia da autoridade? Não ouvi, desculpe. Não percebi. Ouvi, mas não percebi. Qual foi a dimensão que falaram? A professora falaram dois ao mesmo tempo. Eu também falei muito. Então o que é que eles disseram? Eu já não sei quem é que falou, mas eu disse funções definidas pela lei. Isso basicamente é o quê? São regras, certo? Certo. Isso já existia. Ah. Menos, mas já existia. Aqui foi levado a um extremo, ok? Mas já existia. E a outra? E eu falei em hierarquia da autoridade. Ora, pense bem. Já não falaste em hierarquia? Sim, já tínhamos falado. Exato. Então vamos começar da autoridade. Então vamos ver as outras. O que é que está por aí abaixo? Avaliação e seleção de trabalhadores, já falámos ou não? Já. A remuneração regular. Ora! Sim, não existia. Olha qual é a remuneração regular, ouvi bem? Sim. Claro. Nós ouvimos falar em pagamentos em salários, mas a base aqui é regular. É aqui que nasce o salário, gente. O salário é igual ao fim do mês, quer eu trabalho muito, quer eu trabalho assim, quer eu trabalho pouco. É pago pela função. Então é diferente do Henrique Fayol da remuneração. Exatamente. A remuneração em Fayol e Inter não era na base de um fixo, de um valor fixo, ok? Era na base, essencialmente, daquilo que as pessoas estariam dispostas a pagar, tendo em conta o que fariam, ok? Mas não necessariamente um conceito que hoje nós temos de salário, que é, independentemente da gente fazer um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, a ideia é que no contrato de trabalho, enfim, como toda a gente sabe, é suposto fazermos o melhor que sabemos, dentro daquilo que nos é pedido, certo?
E obviamente que há uns que fazem melhor e outros piores. Mas independentemente disso, Weber fez com que nós hoje falamos no salário. E o salário faz parte do conjunto da remuneração, sendo que o salário normalmente é pago pela função e o valor de mercado. E isso quer dizer o quê? Esta função dentro do valor de mercado vale isto. E é isto que vais ganhar ao fim do mês. Ok? E é isto que nos permite pagar as contas ao fim do mês. Pelo menos sabemos que podemos contar com aquilo. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Alô? Sim. Sim. Ok? Sim. Mas, há aí outra coisa que não sei se falaram, porque eu ouvi regular e ouvi remuneração. Mas houve mais alguma coisa? Fica aí, falta uma. Professor, o que é que é? Regular. A carreira regular? A carreira regular. Já alguém tinha ouvido falar em carreira até aqui? Não. É aqui, meus caros, que vêm as nossas progressões na função pública, não é? E ao fim de X anos, a gente, das duas uma, ou recebia, porque agora já não recebe, ou recebia porque estava lá durante 5 anos, ou 10, ou 15, e eram as chamadas diuturnidades, ou recebia porque ia ser promovido ao fim de X tempo, à partida, passa para o nível seguinte. E então temos o técnico de nível 1, o técnico de nível 2 e o técnico de nível 3. É uma carreira no sentido da progressão, ok? E é aqui que nós temos, isto é mau? Vocês não gostam? Tá bom? Não é? Uma vez, bebem isto a beber. Ora, digam lá, ok? Eu vou parar de partilhar, só para conversarmos um bocadinho, ok? E para vermos estas questões. Portanto, o que eu quero que vocês tenham atenção, reparem, eu agora vou explicar um bocadinho cada uma das situações. As funções definidas pela lei, enfim, aqui toma um peso maior porque, efetivamente, a questão das regras e a questão do regulamentação e a questão do controlo e da disciplina é muito importante em Weber, ok? É tal autoridade racional que deve ser dada e, de uma forma global, para ser justa, ela deve ter regras definidas, com critérios definidos e, portanto, existem leis e regras e procedimentos que permitem ao gestor burocrático, que é esse que ele quer que exista, fazer a sua gestão burocrática através de regras e leis. Mais uma vez, as preocupações têm muito a ver com as equidades, ok? Que já falamos de outra situação. Mas, sendo funções definidas por lei ou por regras aqui, já nos outros existiam, podiam ser essencialmente pelos critérios relativamente, por exemplo, de Taylor para definir, por exemplo, o supervisor e o que faz os trabalhadores, ok? Isso não existe no sentido de lei, ou seja, lei é a regra institucional dentro da organização, é assim que se faz desta maneira, assim, ok? Mas não é completamente novo, tal como a questão da separação de propriedade que já falámos, ok? Já existia ali alguma preocupação com o que é a organização e qual é o papel do trabalhador dentro da organização, e atenção que isto aqui não é tudo nosso, não é? Nós trabalhamos para um bem comum, mas conhaque é conhaque e trabalho é trabalho. E de alguma forma eu não devo também, e curiosamente, levar as coisas da organização para casa, literalmente físicas, não é? Mas também já há aqui um princípio de separação entre aspas do trabalho, família e do trabalho e da família aos tempos de lazer, ok? Portanto, funções definidas pela lei, separação da propriedade, tem um acréscimo. Já existiam alguns resquícios, mas Weber ainda faz mais força, mais ênfase nestas duas situações. A hierarquia da autoridade é basicamente a unidade de comando, a unidade de direção, que já Fayol falava, e a separação que Taylor fazia do gestor e dos trabalhadores, ok? É por aí. A avaliação e seleção dos trabalhadores está presente desde o início, ok? A própria simplificação de tarefas que Taylor preconizou implicava poder selecionar e avaliar os seus trabalhadores, ok? Que assim era mais simples. Mas as relações formais são as relações hierárquicas. Cada macaco no seu galho, certo? Portanto, existe alguma formalidade, algumas regras, algumas situações em que é suposto essas relações terem um determinado tipo de comportamento social baseado na autoridade e baseado no contexto em que nós estamos, ok? Isto também não é propriamente novo.
basicamente, desde Taylor que se define os papéis de quem faz o quê como nos gestores e dos empregados, ok? E isso estava bem dividido e bem formalizado. E implica, obviamente, questões hierárquicas anteriores e da autoridade. A remuneração regular, ok? E a são efetivas as coisas que Weber acrescenta, ok? Faz sentido? Vocês estão a ouvir? Estão muito calados. Sim. Portanto, o que acontece é que é aqui, meus caros, que vocês têm salário, tá? Ou pelo menos de uma forma historicamente comprovada, ok? É com este senhor que aparece o nosso salário, ok? Não quer dizer que não existam outras formas de remuneração, ok? Os bónus e a remuneração variável, aqueles bónus, os prémios, é a remuneração, mas não é salário, ok? São prémios, são bónus, ok? Que podem ser retirados quando a organização não tem dinheiro, e isto já é hoje, ok? Quando a organização não tem dinheiro para pagar os bónus, mas não pode, supostamente, retirar os salários, ok? São extras. Ou pode também, de alguma forma, se vocês atingirem determinadas metas, tem X de bónus. Se só atingirem X menos 1, tem X menos 1 de bónus. Se não atingir, se só fizer aquilo que é suposto, não tem bónus nenhum, tem salário, ok? Faz sentido isto? Vocês têm que ter noção, quando a gente fala salário, parece que é a única coisa que existe em termos de remuneração, mas não é só, ok? E a carreira regular, ok? É aqui que começam a existir as promoções, de uma forma sustentada, de uma forma a dizer que isto é importante para o desenvolvimento dos profissionais, que isto deve ser também uma forma de recompensa, porque a promoção, à partida, implica um salário melhor, né? E de alguma forma tudo isto está feito. Mas é aqui, meus caros, que vocês têm a remuneração regular e a carreira regular. Né? E é aqui também, mas já vem sobretudo de FAIOL, lembram-se que é importante a lealdade, que é importante a permanência. E a permanência consegue-se com uma carreira regular e com uma remuneração regular. Portanto, nunca mais digam mal da burocracia. Ok? E a divisão de trabalho já falamos, é a divisão de trabalho por simples, ok? Simplificação de tarefas, etc. Faz sentido aquilo tudo que eu estive a dizer ou nem por isso? Sim. Sim. Sim? Ok? Portanto, já viram como a burocracia é importante? Por muito mal que a gente diga não? É. Ok? Nós associamos burocracia a uma série de constrangimentos, já vamos falar deles, ok? Só resumindo, e confesso que a mim interessa mais estes acrescentos, vocês vejam estas teorias de alguma forma como acrescentos, digamos assim, históricos que se vão dando às noções que algumas pessoas foram estudando da gestão, não é? E estes acrescentos vão criando aquilo que é hoje a gestão, obviamente, com outros conceitos e de alguma forma com situações, eu já não sei se partilhei ou não, ok? Deixa-me ver. Está partilhado ou não está partilhado? Ainda não percebi. Não está nada partilhado. Já está. Tá? Ok. Então, isto é importante, mais uma vez, acho que é importante vocês verem estas características, comparando sempre com as teorias anteriores, que a gente tem, porque muitas vezes são acrescentos em manutenção e acrescentos de alguma coisa, portanto, às vezes é importante vocês terem noção disso e muitas vezes também vos facilita o trabalho. Em termos globais, para caracterizar esta gestão burocrática, o que nós temos essencialmente é uma gestão que se baseia num sistema de autoridade, que é isto que é muito típico aqui, não é? Assente na capacidade profissional das pessoas, e essa capacidade profissional basicamente tem a ver com a avaliação e seleção dos trabalhadores e a formação, inclusive, é que o falou, desculpa, e que nesta capacidade profissional, nesta qualificação, implica que dentro de uma determinada área, cada um de nós tem os seus códigos de profissionalização, os seus códigos racionais, uma linguagem própria, que dentro da sua atividade permite a comunicação e a troca de informação dentro das organizações, ok? Essencialmente aqui é esta questão da autoridade e da capacidade profissional. Depois temos que esta autoridade é exercida racionalmente, de preferência face a fins, ou seja, é exercida de modo impessoal, porque é para o bem comum que já vinha de outros autores, para a organização e é baseada em regras e procedimentos. No caso de Weber, é absolutamente imperioso que estejam
escritos, ok? E é aqui que vocês conhecem mais a burocracia, certo? Nos procedimentos, no que é preciso escrever, no carimbo que é preciso levar, ok? E depois, a relação de emprego, isto aqui toda a gente se esquece que foi este senhor que andou a tratar da gente, presume carreira, presume separação do trabalho e da vida privada, a tal separação da propriedade, não é? Permite também, não é só, mas também, permite uma compensação salarial pelo trabalho executado de acordo com normas e regras e de forma regular, ok? Portanto, parem de se centrar no meio, não é? Em que há regras e procedimentos e, portanto, a burocracia é má, e vejam o que é que este homem, com toda a palavra burocracia e todo o seu pensamento, nos trouxe. Salários fixos, carreiras e progressão dentro da organização. E já naquela altura ele achava que o trabalho devia ser separado da vida profissional. Da vida privada, desculpa. Passaram a gostar mais da burocracia, meus caros? Ou nem por isso? Não? Não? Para nós estudantes não faz diferença. Não, mas vai começar a trabalhar, vais ter que começar a contribuir para as finanças, quando acabar o Covid, é óbvio, agora é tudo online. Ou vai, por exemplo, quer ir ao Serviço Nacional de Saúde e marcar uma consulta no centro de saúde e agora não o atendem, mas quando o atender vai para a filinha, ok? E com cada jeito, quando chegar a sua vez, não é? Esqueceu-se de fazer não sei o quê e vai ter que ir lá outra vez, porque o procedimento exige que você tenha um conjunto de documentos. Faz sentido? Sim, salvaguarda-nos no nosso dia-a-dia. Mas também nos dificulta um bocadinho. Diga, não percebo, desculpa. Mas também nos dificulta um bocadinho, é excessivamente burocrático. Exatamente. Então, por exemplo, que tipo de situações é que vocês, sobretudo com esta questão das regras, com as funções definidas por lei, etc., deem-me exemplos de pequenos, grandes entraves que isto eventualmente dão. Eu depois, eventualmente, vou-vos dar algumas das vantagens desses procedimentos, mesmo que sejam excessivos. Ora, digam-me coisas. Exemplos de chatices burocráticas, que vocês já têm passado por elas, eventualmente. Sim, à espera da Segurança Social. Finanças, sim senhora. Mas as finanças é só espera ou é mais que isso? Nas finanças ou na Segurança Social? Será só espera ou mais que isso? O que acontece muitas vezes quando lá... Os impostos altos não é burocracia, é lei, tem que os pagar, ok? Mais coisas. Isso não é burocracia, isso é pura e simplesmente lei, ok? Não é procedimento. Exatamente, ok, João? É verdade, não é? Muitas vezes as leis e os regulamentos são tantos que os próprios funcionários não fazem a mínima ideia, então é na base, é assim que se faz ponto final, mas não nos conseguem explicar porquê, ok? E isso é verdade, acontece com alguma frequência, sobretudo em áreas, e cada um diz de uma forma diferente, é verdade, isso acontece, ok? Porque de alguma forma existe tanto procedimento e muitas vezes, sobretudo se forem em função pública, se forem em organismos públicos, em que as leis muitas vezes saem umas atrás das outras. Reparem agora com esta questão do Covid e nomeadamente com as situações das baixas, o que é que era preciso para fazer baixas, o que é que não era preciso, o que é que dava baixa. Foi uma confusão porque as questões foram de tal ordem que eu lembro-me de ver, eu tenho uma amiga minha que é advogada, e que publica muito no Facebook, e sempre que aparece uma lei que ela acha interessante, ela diz que saiu uma renovação. Só estas questões das leis por causa destas baixas, das implicações e das leis que tiveram, e desfachos, etc., que tiveram que ser feitos para contemplar as situações, enfim, da população, de diversa população por causa das baixas, o teletrabalho, etc. Inclusive também, no outro sentido, a questão do financiamento das organizações, sobretudo aquelas empresas que estavam em layoffs, aquilo era todos os dias saíam coisas novas e torna-se muito difícil, com tanto procedimento, e muitas deles muito picuinho, as pessoas darem conta do recado. A necessidade de ter escrito, a necessidade do controle da lei, às vezes é absolutamente, nem sei, até me falta a palavra,
só me estou a lembrar em inglês, overwhelming, é demais, não é? É demasiado, é avassalador, ok? E muitas vezes acontece esse tipo de situações, ok? Sim, mas isso, Jorge, o que acontece é que esse tono de pedaço é precisamente por não só a burocracia, mas tudo o que fizemos até agora. Repare, quando eu divido as tarefas, quando eu agrupo essas tarefas em unidades ou departamentos, eu estou a criar pedaços, certo, Jorge? Eu estou a criar quintas. Okay? E ao criar quintas, cada um tem a sua, ou pertence à sua. Ok? E se nós não pusermos isso em termos de estrutura organizacional ou de arranjo, vejam as questões que isso eventualmente pode trazer para questões de liderança. Ok? E de liderança no sentido que, para todos os efeitos, todas essas unidades, a produção, a gestão de recursos humanos, o departamento jurídico, o departamento de finanças e contabilístico, etc, é suposto, exatamente, é suposto não ser nada, não dizer isso, não é nada comigo, é de todos. Porquê? Porque todos juntos temos que pôr a organização a cumprir os seus objetivos. Porque, em última instância, se ela não cumprir, a gente não há dinheiro para nos pagar os salários. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Portanto, efetivamente, não é só especificamente esta burocracia no sentido de papelada que nós estamos a falar, ok? Que é, basicamente, a gente reduz a burocracia a isso, e não é. A burocracia, aqui, em gestão e no vosso curso, é uma teoria organizacional, ok? E essa teoria organizacional fica a ser conhecida pelo pior dos seus mundos. Contudo, meus caros, não percebi, Jorge. Não sei se percebi, ok? Mas eu vou continuar e depois há de me explicar melhor, ok? O que acontece é que, já não sei onde é que ia. Em termos da burocracia, agora vamos ver alguns exemplos, ok? Eu não sei se já vos dei esse exemplo noutra situação qualquer, eventualmente na questão das divisões. Existem, por exemplo, situações em que as regras e os procedimentos são necessários. Voltando ao gel e ao papel, eu cheguei-vos a contar, já não sei se na sequência desse exemplo também foi isto, que, por exemplo, no papel e no material, aquele chamado economato, não é? Aquele material que é preciso, tinteiros para impressora, papel, canetas, coisas assim no género, no banco onde eu trabalhava, de modo geral, eu penso que já vos contei isso, normalmente estava mais ou menos disponibilizado, ou seja, quando a gente precisava ia lá e tirava. E creio que vos disse que isso deu mau resultado, certo? Sim, sim. 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 Burocratizou-se. Pôs-se um procedimento a dizer que agora não é assim, é de outra maneira. Ok? Isso é bom ou mau? Teve que ser para controlar. Exato. Ok? Portanto, o facto de ser escrito e o facto de procedimentos, desde que não sejam exagerados, faz todo o sentido que ele exista. Ok? Mas, quando vocês têm os procedimentos das finanças, da segurança social, vão fazer pedidos, cópia disto, cópia daquilo, fotocópia de duplicado, etc., por muito que alguns sejam exageros, convém ficar sempre escrito a cópia do vosso pedido com o prazo, com tudo escrito, a dizer quem disse o quê. Ok? Porque essa é a prova, procedimento burocrático, que faz com que vocês apresentem, desculpem, mas está aqui aquilo que vocês disseram que era para fazer e aquilo que aqui está. Por exemplo, faz sentido? Comunicação entre as pessoas dentro das organizações. E não precisa ser um procedimento muito escrito. A comunicação entre as pessoas, uma coisa é vocês estarem a falar com alguém, olha, Andréia, se não te importas, faz isto assim, assim, desta maneira assim, assim, entrega no dia tal. E a Andréia, que não está pelos ajustes, falhou o prazo. Okay? E eu vou dizer, Andréia, tu devias ter feito isto assim, assim, até ao dia tanto. E a Andréia, isso não está escrito em lado nenhum. Certo, Andréia? Exatamente, eu por isso o meu trabalho é assim por e-mail. Isso é bom para si, mas não é bom para a organização. E os procedimentos escritos, que o Weber tanto chateou, também servem para nos proteger. Ok? Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Nos proteger como indivíduo, na organização. Faz sentido? Ok? Sim. Portanto, vejam que é importante ver sempre o que é que estas questões trouxeram, tanto de vantajoso como de limitação. Ok? E há sempre aqui dois lados da mesma história.
ok? E a burocracia é um bom exemplo porque a gente efetivamente utiliza a palavra burocracia para dizer tudo que é mau nas organizações, ok? E o certo é que a burocracia, a introdução à gestão e no curso de contabilidade tem que ser pensado desta forma, ok? Tá? Para finalizar, não a burocracia, mas a aula de hoje, eu vou-vos partilhar, enfim, algumas coisas. E na próxima aula vamos começar por esta partilha, por aquilo que vocês vão ver, ok? São menos de 5 minutos, se Deus quiser, que é isso que vocês precisam para sair aqui para fora, não é? E para passar eventualmente à aula seguinte, e vou então partilhar com vocês aqui, se isto deixar, não é? Depressinha, gente, vamos lá, diz para a partilha. Vai disponibilizar os PDFs. Vou, sim senhora, já deve estar no final, ok? Já lá estão, estes e outros, ok? Acho eu. Confirmem, por favor, está bem? Confirmem. Ora bem, o que eu queria falar... Onde é que isto está? Que eu já não me lembro. O que eu queria falar com vocês, isto já mostramos, portanto, isto foi o que estivemos a ver, ok? E agora queria partilhar com vocês aqui umas imagens e umas histórias. E vamos começar por isto na próxima. Um cidadão português, que sempre desejou ter uma casa com vista para o Tejo, descobriu finalmente umas águas furtadas algures numa das colinas de Lisboa que cumpria essa condição. No entanto, uma das assoalhadas não tinha janela. Falou então com um arquiteto amigo para que ele fizesse o projeto e o entregasse à Câmara de Lisboa para obter a respectiva autorização para a obra. Aqui tudo ok? Sim? Se for eu acho que conheço essa história. Mas acontece ali. Vamos ver o resto. O amigo dissuadiu logo que demoraria bastantes meses ou mesmo anos a obter uma resposta e que no final ela seria negativa. No entanto, acrescentou, ele resolveria o problema. E como é que ele resolveu o problema? Numa sexta-feira, ao fim da tarde, uma equipa de pedreiros entrou na referida casa, abriu a janela, colocou os vidros e pintou a fachada. O arquiteto tirou então fotos do exterior, onde se via a nova janela e endereçou um pedido à Câmara Municipal de Lisboa, solicitando que fosse permitido ao proprietário fechar a dita cuja janela. Estão a ver onde é que isto vai dar, então? Passado alguns meses, a resposta chegou e era avassaladora, invocando um extenso número de artigos, a lei, dos mais diversos códigos, a lei. Os serviços da Câmara davam um rotundo não à pretensão do proprietário de fechar a dita cuja janela. E assim, o dono da casa não só ganhou uma janela nova, como ficou com toda a argumentação jurídica para rebater alguém que, algum dia, se atreva a vir dizer que tem de fechar a janela. Vamos acreditar que o Expresso Online é uma fonte fidedigna. E eu não me admirava que isto acontecesse. Vocês admiravam-se que isto pudesse acontecer? Eu já vi falar disso, se calhar antes de 2003. Isso já não sei, ok? Eu só sou por esta situação. Já ouvi semelhantes ou coisas parecidas, não é? Mas confesso que ainda não tinha chegado a este tipo. Quando me contaram, falaram que era um arquiteto que até é famoso em Portugal. Não sei qual é a coisa, mas olha, fez um bom serviço ao cliente, ok? Fez um bom serviço ao cliente. Ora bem, outras situações, vocês têm aqui estas ilustrações, e é aqui que eu termino, que basicamente vos dão conta de algumas questões ligadas essencialmente a alguns problemas que a burocracia tem. O que eu quero, e vamos começar isto na próxima aula, vocês vão ter acesso a isto, suponho que já deve estar na Blackboard. O que eu quero na próxima aula, meus caros, é que essencialmente vocês vão para casa pensar no assunto, nestas situações, vão para casa eventualmente pensar em algumas destas questões que aparecem e vamos tentar descobrir de alguma forma como é que nós podemos juntar o útil ao agradável. Ok? Como é que num quadro em que efetivamente a gente vê a burocracia com muitos problemas, eventualmente, vamos tentar também pensar naquelas situações em que de alguma forma, se calhar é importante que essas leis, sobretudo, e reparem que muito do que aqui está tem a ver com regras, com leis, com formalizações, e vamos tentar perceber se efetivamente nós podemos descartar assim estas teorias e esta burocracia, em termos de teoria,
mesmo com alguns problemas que ela tenham relativamente à atividade do dia-a-dia da gestão. Está bem? Portanto, na próxima aula vamos começar por aqui, vamos acabar a burocracia e eventualmente vamos... Isso também é uma história interessante, João, é sim, senhor. Vamos, entretanto, de alguma forma, eventualmente, tentar ver se consigo fazer um exercício de preferência de grupo, porque eu já não dou conta do recado quando é individual, começo a falhar um bocado os prazos enfim, normais, e vamos tentar ver se arranjamos um exercício para falarmos um bocadinho destas teorias e como elas podem, de alguma forma, interferir na gestão e podermos usá-las adequadamente para gerir as organizações. Pode ser? Pode? Sim. Pronto, se não tiverem mais dúvidas, eu termino por aqui a aula de hoje, ok? E vemo-nos na próxima quarta. É isso? Quarta-feira, exatamente. Certo? Fiquem bem, boas aulinhas e bom resto de semaninha até quarta. Tá bem? Obrigada, igualmente. Tchau. Vou encerrar, ok?